pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e esse vai ser mais um vlog de leitura aqui no canal. Eu vou estar lendo um livro que eu tô muito empolgada pra começar e que tem tudo pra ser um 5 estrelas, tá? E esse livro é Shield of Sparrows, da autora Daphne Perry, que acabou de lançar ali no Brasil como Escudo de Pardais. Então é isso que vai estar acontecendo no vídeo de hoje. Lembrando que temos um Clube do Livro aqui no canal, ele funciona aqui na aba de membros do YouTube, então vem se tornar membro, vem ler com a gente, vocês escolhem as leituras e daí a gente tem uma chamada no Google Meet pra discutir o que a gente achou, então tá sendo muito legal, vem participar. Lembrando também que temos links da Amazon e do Mercado Livre aqui na descrição do vídeo, comprando por esses links vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrem também de deixar o gostei aqui nesse vídeo, que ajuda muito, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perderem nenhum vídeo novo e vamos começar! Como eu disse, eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura, baseado ali em todo o hype que rolou em cima desse livro e na sinopse também, eu acho que eu vou gostar muito. Aqui a gente tem uma princesa que meio que nunca foi esperado muita coisa dela, e ela se vê de repente numa situação bastante inusitada, que ela nunca imaginou que ela estaria, tipo, ela se vê meio que num acordo, de repente casada com um príncipe que não era pra ter casado com ela, era pra ter casado com a irmã dela, mas daí ele chegou ali e quis casar com ela, e aí de repente ela vai se ver em terras distantes, desconhecidas, perigosas, com esse marido que parece não ligar muito pra ela, mas tem um guerreiro que ele meio que vai cuidar bastante dela, tipo, vai querer proteger ela, e eles... Não entendi muito bem se eles vão ter que partir juntos em alguma aventura, mas eu sei que eles vão passar bastante tempo juntos e eles meio que não se suportam, apesar dele querer proteger ela. Mas enfim, basicamente isso, tá? Mas eu acho que eu vou gostar muito, eu espero pelo menos, porque... sim. E eu escolhi esse livro na minha TBR de abril. Eu queria ler esse livro esse mês porque a continuação acabou de sair, então tipo, se eu gostar, eu quero ir atrás da continuação. Mas enfim, e acabou que ele saiu ali no Brasil agora, dia 31 de março, então tudo tá dando certo, tudo fechou. E é isso então, eu vou continuar e logo eu apareço pra falar pra vocês o que eu tô achando. Gente, vamos falar das minhas primeiras impressões, tá? Eu tô na página 62, que é o capítulo 7, então eu devo estar ali por uns 10% do livro. E eu tô gostando bastante até agora, tá? Eu já estou envolvida e eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Realmente aqui a gente tem esse universo que tem esses 5 reinos, acho que 5 reinos, que eles meio que criaram... Vocês não estão vendo a minha cara, né? Que eles meio que criaram, tipo, um acordo anos atrás de que a cada geração uma princesa de um reino se casaria com um príncipe de outro reino pra manter ali, tipo, a realeza, sei lá, as coisas ligadas, pra manter a paz também. Porque tem meio que uma maldição, eu não entendi essa parte muito bem ainda, que, tipo, vem a cada tanto tempo e daí pode destruir muita coisa, enfim, e daí fazendo essas coisinhas, tipo, mantendo a paz entre os reinos, eles meio que podem conseguir evitar que isso aconteça. Eu não entendi essa parte muito bem ainda, preciso de mais explicações. Mas enfim, então temos aqui o reino de Quentes, que temos a princesa Odessa, que ela é a filha do rei, e temos a meia-irmã dela, que é a May, que é a princesa mais nova. Só que a Odessa, mesmo sendo a filha mais velha, tipo, ninguém liga muito pra ela, tipo, os vestidos que ela usa são sempre cinzas, tipo, ela não tem nenhuma coisa colorida. Todas as atenções são voltadas pra May, porque é ela que foi treinada, é ela que foi ensinada, nela que foram colocadas as expectativas de ser rainha e de ser essa noiva que vai ser enviada para um outro reino. O nome disso seria Escudo de Pardais, e daí a noiva é o Pardal. Sempre foi a May que o rei escolheu para ser o Pardal. Tem uns monstros também nesse mundo que foram criados pelos deuses, alguns que foram criados por outras
pessoas que eu não entendi muito bem ainda, mas que são piores, enfim. E esse reino de Quentes estava com problema por causa desses monstros. O rei de Quentes, ele contrata os guerreiros de Tura, que é esse outro reino, pra matar esses bichos ali no mar. E eles fazem isso. E aí, então, o príncipe desse reino é quem se casaria com a May, só que no futuro, tipo, daqui uns 3 meses. Só que daí o rei esperava que, tipo, tá, eles vieram ali, mataram os negócios, e daí, tipo, ele pagou eles, e daí ele esperava que ele conseguisse influenciar esse cara, esse príncipe, a se casar mais cedo com a filha dele, porque a filha dele tem objetivos, tá? Ela tá indo numa missão. Só que as coisas não saem como planejado, porque quando o príncipe tá ali, que, enfim, ele quer casar com a Odessa, que é a irmã mais velha, que ninguém liga, enfim. É com ela que ele quer casar e ele tem junto dele o guardião, que é aquele cara, eu acredito que fala na sinopse, que é esse cara, assim, que todo mundo tem muito medo, que ele é muito letal, ele consegue, tipo, ele é um guerreiro muito foda e ninguém sabe exatamente se ele tem poderes ou se ele é um homem normal, enfim. E esse cara tava ali também e esse cara fala pelo príncipe. Então eles dizem que eles querem a Odessa. Aí eles citam umas outras coisas ali que aconteceram e meio que eles não têm o que fazer, tipo, eles não têm saída dessa situação e a Odessa vai ter que ir. E aí que a gente descobre, o rei tinha planejado tudo isso porque o que eu falei, que a filha dele tinha uma missão, né, indo pra lá. Porque Tura já foi atacada por aquela maldição, enfim, e tipo, a capital da cidade tinha sido destruída. E aí foi reconstruída em outro lugar, que se chama Alessária. Ninguém conhece essa cidade, tipo, o rei nunca chamou pessoas de outros reinos pra conhecer, tipo, é todo um mistério. O rei de Quentes quer que a filha descubra informações sobre essa cidade, como chegar lá, enfim, porque ele diz que tem uma coisa lá que ele precisa muito que pode parar essa maldição. Então ela tá indo lá como uma espiã pra conseguir informações. É nessa parte que eu tô, literalmente, ela tá prestes a se casar com o príncipe. E aí vamos ver o que vai acontecer, mas tá sendo interessante até agora, eu tô envolvida, eu gostei da escrita da autora e eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Voltando para atualizar vocês, e eu tô na página 145, que é o capítulo 14, e a viagem dela até esse novo lugar, Tura, acabou, tipo, eles acabaram de chegar lá. E eu gostei que a gente acompanhou basicamente toda essa viagem, porque eles passaram vários dias no navio e teve, tipo, eles passaram por águas turbulentas e perigosas, então teve algumas emoções ali no meio. E aí, nesse meio tempo, a Odessa teve mais interações ali com o príncipe, que no caso, o novo marido dela, com também o guardião, e foi bem interessante. E eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Então, esse livro eu escolhi colocar na minha TBR porque eu peguei o papelzinho que dizia um livro com uma protagonista feminina forte. Até agora, não que ela seja fraca, mas tipo assim, ninguém acredita nela, tipo, ela é bastante desastrada, então, tipo, ela não foi treinada, porque meio que desistiram, disseram que era melhor ela não treinar antes que ela se machucasse ou machucasse alguém. Todo mundo conta meias verdades pra ela e esperam que ela confie nessas pessoas, mas essas pessoas não confiam de volta nela. É realmente aquilo que dava pra ver no início do livro, ou na sinopse também, que diz que, tipo, ela é uma princesa que passava despercebido, que ficava ali em segundo lugar porque a principal era a irmã dela. Só que daí, então, agora ela está passando pelo que a irmã dela foi treinada a vida toda pra passar. Então, obviamente, ela tá com muitas dúvidas, insegurança, sem saber exatamente o
que vai acontecer, mas tá bem interessante vendo ela se descobrir e, tipo, tentando se entender e se achar nessa situação que simplesmente aconteceu. E já tá claro, assim, que o pai dela, obviamente, tem segredos e tem planos que a gente já sabe, mas ficou claro que esse pessoal ali de Tura, o príncipe, o guardião, eles também têm planos e segredos, então tem muita coisa acontecendo e por enquanto a Odessa tá sendo simplesmente um peão, uma peça no jogo de todas essas pessoas. Então eu tô muito curiosa pra saber como ela vai se colocar e se achar e como ela vai, enfim, viver ali nesse lugar e, tipo, dado a todas essas coisas que estão acontecendo ao redor dela, que ela já se tocou que tem coisas acontecendo. Então, é isso, mas eu tô gostando, eu tô começando a ficar bem mais curiosa e envolvida. Tô começando a me apegar a Odessa, Odessa, não sei. Então é isso, eu vou continuar lendo e depois eu volto. Preciso dizer que a Odessa tá me conquistando cada vez mais, porque por mais que ela tá nessa situação, e que nem eu falei antes, que ela é meio indefesa e, tipo, enfim, ela tá tentando, tipo, muito. Ela tá muito dedicada, eu tô me apegando cada vez mais a ela. Então. E até agora eu tô gostando do ritmo da história, ao mesmo tempo que coisas estão acontecendo, eu sinto que tá num ritmo bem interessante de, tipo, realmente acompanhar o dia a dia, não tem, tipo assim, ai, sei lá, enfim. Que eu falei que eles tinham chegado a um lugar, então eles chegaram a um lugar, e daí, desde então, eles estão cavalgando e acampando pra chegar em outro lugar. E a Odessa já não faz mais ideia de onde ela tá, e ela tá tentando entender como que ela pode gravar algum ponto de referência, alguma coisa pra passar pro pai dela, mas tá complicado. Mas como eu falei, ela está tentando muito. Agora ela tá aprendendo a lutar, inclusive, então, yay. Gente, uma das coisas que eu mais gostei dessa protagonista da Odessa até agora é que ela é muito curiosa e ela tem muita curiosidade, tipo, em relação a tudo, a como as coisas funcionam, por que que isso é diferente, por que que isso é feito desse jeito, em relação aos monstros que tem nesse mundo. Ela é muito curiosa e é muito legal ver isso porque deu pra ver que ela foi criada de um jeito que essa curiosidade não é incentivada, tanto que ela aprendeu a manter muitas dessas perguntas pra ela mesma, só que agora que ela tá nesse lugar totalmente diferente, ela acaba fazendo muitas dessas perguntas. Eu percebi agora que é uma coisa que eu gosto muito nela, que, tipo, a mente dela faz perguntas, tem curiosidades, assim, muito aleatórias, mas que são interessantes e, tipo, eu gosto disso na personalidade dela. Ela é curiosa, ela quer saber como as coisas funcionam, como as coisas acontecem, e eu achei isso muito legal. Eu tô na página 214 e eu tô gostando bastante. Eu sinto que mais, tipo assim, eu falei que eu tava gostando do jeito que a história tava indo, mas eu sinto que agora, tipo, alguma coisa a mais tem que acontecer, tipo, logo. Se bem que é um livro gigante, né? Mas enfim. Gente, eu tô simplesmente viciada nessa história, tá? Eu tô na página 300 e eu sinto que eu não vi passar e eu tô adorando. Apesar de, como eu falei, eu ainda tô esperando que mais coisas aconteçam, eu quero mais algumas respostas, eu tô muito curiosa. Mas eu já tô amando a Odessa, tipo, eu já tô torcendo muito por ela. Alguns outros personagens também eu já me apeguei, eu vou ficar muito triste se algum deles não for do bem. Mas eu tô gostando muito, muito mesmo. Tipo, eu podia ficar lendo a noite toda. A Odessa tá passando por uma situação bastante complicada porque ela tem aquela missão que o pai dela deu pra ela fazer. Só que meio que todo mundo ali já espera que ela tá colhendo informações. Então ela tá meio que num beco sem saída. Então tá bastante complicado. E apesar de ela tá gostando de estar ali, tá se apegando às pessoas, ela nota que ninguém meio que liga. Tipo, ninguém se preocupa em avisar ela disso ou daquilo e, tipo, sabe? Então ela tá percebendo que por mais que ela seja uma princesa que casou com o príncipe, que vai se tornar rainha, meio que ninguém liga. Só que meio que ligam, mas sei lá, gente.
Mas eu tô gostando, eu fico muito triste por ela em alguns momentos. E é isso, como eu falei, eu estou viciada e eu vou continuar lendo e depois eu volto. Gente, acabou de acontecer uma coisa que eu adorei, tipo, acho que tava precisando pra dar um pouco mais de emoção na história. E eu tô indo pra página 382, que é 37, que é o capítulo 37, e eu tô gostando muito. Eu entendi melhor aquela questão daquela maldição que eu falei, porque basicamente aqui a gente tem, tipo, deuses. E aí tiveram os deuses, pelo que eu entendi, que criaram os animais normal. E aí tem os 6 reis, os 6, tipo, sei lá, tem 6 reis que sentam em tronos no céu e eles também, tipo, têm poderes, então, tipo assim, como se eles tivessem criado versões monstruosas desses animais normal, para atormentar a população. E aquela maldição é tipo uma praga que vem a cada 30 e poucos anos, como se fosse mesmo para tipo manter a população sem, tipo, controlar a população, sabe? Tipo, de humanos, de pessoas. Então, pelo que eu entendi, é tipo uns bichos que vêm pelo ar. Então, as pessoas tentam construir, tipo, bunkers e lugares seguros embaixo da terra. Então, é uma situação bem complicada, muita gente não sobrevive. Só que daí agora tem essa questão que esses monstros que foram criados, eles estão meio que doentes. E isso tá sendo uma questão que quando chegar a hora dessa praga, pode ser muito ruim, porque daí vai espalhar pra todo mundo, enfim, mas eu entendi melhor e tá sendo bem interessante. Eu tô muito curiosa ainda pra saber qual vai ser o destino da Odessa nessa situação toda e eu tô gostando muito da interação dela com o Guardião. Ela tá aprendendo a lutar, ela tá aprendendo a se defender, ela tá aprendendo a ser mais forte e ela tá aprendendo a começar, mais ou menos, a acreditar um pouco mais nela mesma. Mas, enfim, estou adorando. Voltei pra falar uma coisa. Eu tenho suspeita de que tem mais alguma coisa na história da Odessa que a gente não sabe ainda. Eu não posso falar muito, porque eu acho que seria um spoiler, mas eu tenho suspeitas e eu tô muito curiosa pra saber se eu tô certa ou não. E se eu estiver, eu vou gostar muito. Não por eu estar certa, mas porque eu acho que vai ficar um toque legal pra história. Ela tem algumas, sei lá, basicamente uma peculiaridade, tipo, uma coisa que ela é diferente de todas as pessoas. E ninguém nunca liga, tipo, ela nunca ligou muito pra isso e tal. Só que tem algumas coisinhas que dá pra ir pegando na história que dá pra pensar, pode ser que tenha alguma coisa, sei lá, que a gente não saiba, que ela também não saiba sobre a história dela, enfim, então eu tô bem curiosa. Gente, ignorem o barulho, tá? Que o Danner tá fazendo comida. Mas eu precisava vir aqui falar que, tipo, eu acabei de ler um plot twist que algumas coisas eu suspeitava, mas não do jeito exatamente que aconteceu e não como aconteceu. E foi muito chocante, foi dolorido e fez muito sentido. Mas eu não esperava que isso fosse acontecer agora, ou como eu falei, do jeito que aconteceu. E eu tinha suspeitado de, tipo, uma que outra parte desse plot twist, não dele todo. Então foi uma surpresa muito grande. E eu tô na página 463, que é o capítulo 46. Então, já passou esse plot twist, mas eu ainda tô chocada. Eu gostei que a Odessa agora, ela tá, tipo, com sangue nos olhos,
sabe? E ela tá muito mais determinada do que nunca, então eu tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer. Mas eu sofri junto com ela, tá? Eu quase chorei, porque, gente, coitada. Mas enfim, eu tô amando, então eu não vejo a hora de saber como vai acabar essa história. E aí eu já percebi que vai ser ruim, porque daí eu vou querer ler a continuação logo, e daí o livro acabou de lançar e provavelmente é caro. Então, enfim, mas é isso. Gente, eu acabei de acabar. Ai, eu tô em choque com essa história. Eu preciso de um tempo pra assimilar tudo que aconteceu e pensar. Depois eu volto, mas... Gente do céu. Oi, gente! Eu vim finalizar esse vlog, então, e eu estou bem feliz. Primeiro, gente, eu preciso dizer que tá tudo meio parecido. A gente tem uma protagonista que é subestimada, que é incompreendida, e aí tem um casamento arranjado por questões políticas, ou ela é sequestrada, capturada por um cara sombrio, moralmente duvidoso, mas que ele vai ser o amor da vida dela. E aí tem a família nova e melhor que ela encontra nos amigos que ela vai fazendo ao longo dessa jornada. E aí, geralmente, essa personagem feminina incompreendida e subestimada também é, sei lá, um ser mágico. E assim, eu acho que eu não li tantas fantasias assim, mas já dá muito pra notar que tem tipo essa receita de bolo, mas mesmo assim, esse livro eu amei demais, tá? Eu nunca tinha lido nada dessa autora, apesar de eu já ter ouvido falar bastante dela. Peraí que essa câmera tá muito alta pro meu gosto. Como eu falei, eu já tinha ouvido falar bastante dessa autora, apesar de eu nunca ter lido nada dela, eu sempre vi muito sobre ela. Ela escreve romances de cidade pequena, enfim, eu acho que com uma pegada meio misteriosa também. Mas eu acho que ela foi muito, muito, muito bem nessa romantasia, porque eu amei a escrita dela. Porque aqui a gente tem de tudo, tá? A gente tem enemies to lovers, inimigos para amantes. A gente tem um slow burn delicioso, sofrido, com muita tensão, com muito drama, com angústias. A gente tem um universo totalmente diferente que eu amei conhecer, com magia, com seres mágicos imortais, com profecias, com uma pegada mais religiosa, com pragas de destruição de mundo, com muitos segredos também, e assim, que eu consegui imaginar tão direitinho na minha cabeça, gente. Foi incrível, foi perfeito. E tem também muitas reviravoltas que deixaram a história cada vez mais instigante e viciante, e um final simplesmente absurdo que me deixou desesperada. Tá? Eu simplesmente fiquei olhando pro nada por pelo menos 5 minutos, porque eu precisava tentar assimilar tudo o que aconteceu no final desse livro. Eu amei, amei, amei demais os personagens principais dessa história, principalmente a Odessa. Ela me surpreendeu demais, ela não foi nada do que eu esperava, e isso foi muito bom, isso foi muito legal, gente. Eu fiquei muito feliz. Então, eu me apeguei a todo mundo aqui, tá? Eu tô muito feliz que eu li e eu já vou essa semana atrás da continuação, porque eu preciso saber o que vai acontecer. Eu tô completamente obcecada com essa história. Eu sei que vai levar uns dias pra eu parar de pensar nela e nesses personagens. E quando eu terminei, eu fiquei com aquela ânsia de ler mais fantasia, mais romance, mais universos mágicos e seres mágicos, e foi incrível. Então, é mais do mesmo? É, mas ao mesmo tempo, não. Essa história tem um quesinho diferente, tem um quesinho a mais, que foi o que me conquistou. E eu, obviamente, dei 5 estrelas e vai ser um favorito, tá? Eu não favoritei até agora, mas agora que eu tô pensando com mais força ainda, sabe? Porque eu terminei ontem.
Vai ser um favorito, com certeza. Então, eu fiquei muito feliz. E como eu falei, me deu vontade de ler mais e mais e mais, né? E eu vi muita gente comparando, tipo, até certo ponto, esse livro com Quarta Asa. Então, gente, olha o que eu vou começar a ler hoje. Eu vou começar a ler Quarta Asa, tá bom? Finalmente eu vou ler Quarta Asa. E eu já tô sofrendo, já tô chateada comigo mesma, porque eu sei que eu vou gostar e eu vou querer comprar o livro físico. Mas é isso. Eu recomendo demais, demais, demais esse livro. Se vocês gostam de fantasia, de romantasia, pelo amor de Deus, leiam esse livro. Ele acabou de lançar ali no Brasil, tá? Com o nome de Escudo de Pardais, vocês vão estar vendo a capa aqui. Eu vou deixar o link pra comprar aqui na descrição do vídeo também, então já comprem e já se joguem nessa leitura, porque vocês não vão se arrepender. Então, esse foi o vlog de hoje, gente. Eu tô realmente muito feliz que eu fiz essa leitura, porque eu me emocionei junto com a Odessa, eu dei risada com esses personagens, eu sofri e eu fiquei feliz, então foi muito, muito bom. Como eu falei, vou falar de novo, eu super recomendo. Me deixem aí nos comentários se vocês já leram ou se vocês querem ler, vão ler, que eu quero muito saber. E lembrem de usar os links do canal aqui na descrição do vídeo. Vai ter link pra comprar Escudo de Pardais aqui embaixo, então comprem pelo meu link, por favor. Vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrem também de deixar o gostei nesse vídeo, que ajuda muito a entregar pra mais pessoas. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!